Olá, meus amigos, então voltando aqui para o estudo do erro de tipo, nós vimos aí no bloco anterior o erro quanto ao objeto, o erro quanto à pessoa, e agora nós vamos seguir, né, na sistemática aí da aula e vamos estudar o erro na execução, chamado aberratio ictus. Então, trazer a lousa aí para vocês, olha lá, erro na execução, ou o famoso aberratio ictus. Eu digo famoso porque esse tema aí é bastante cobrado, né, em OAB e concurso público, erro na execução. É comum cobrarem este tema. Então, ele está previsto aí, o erro na execução, ele está previsto no artigo 73 do Código Penal. Vamos dar uma olhada aí na redação. Vamos analisar a redação. Olha só. Quando, olha já traz aqui, ó, por acidente ou erro, no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 do Código, deste Código Penal. Então, nós vamos analisar aí todo esse texto, explicar direitinho o que significa tudo isso. Então, olha só, aqui ele não é que ele está representando mal a pessoa, ele está executando mal o crime. Aberratio ictus significa aberração no ataque. Aberratio, olha como é que eu estou pronunciando, não é aberratio, hein? O TI aí vira CI. Aberratio ictus, aberração no ataque. Tá? Aberratio ictus, aberração no ataque. Olha só. Então, o que acontece? Há uma falha no uso dos meios de execução. E ele acaba atingindo pessoa diversa que ele queria atingir. Então, olha só. Vem aqui para mim, só para a gente bater aqui um papinho rápido. Né? Olha só. Lá no erro quanto à pessoa, o agente, ele representou o mal. Ele acreditou que fosse atingir o pai, quando na verdade ele atinge o tio. Então, ele se enganou, havia uma semelhança física muito grande entre eles, usaram roupas parecidas, a distância que ele estava não possibilitou ele fazer uma visualização adequada, né? Então tudo isso levou ao quê? A uma falsa percepção da realidade com relação à identidade da pessoa que ele queria atingir. Então, ele queria atingir o pai, ele acabou acertando o tio, porque ele representou mal. Aqui, no aberratio ictus, no erro na execução, na aberração no ataque, ele não está representando o mal. Ele usa mal as formas de praticar o crime. Então, vamos colocar a arma de fogo, que é mais fácil para a gente visualizar. O cara é ruim de mira, ele foi atingir lá a pessoa e ele erra, ele não consegue acertar a pessoa. Então, o que acontece? Ele quer atingir A, mas ele acaba atingindo B, porque ele manuseou mal, ele atirou mal, ele é ruim de mira, pá! Ele acertou a pessoa que estava próxima, passando atrás, enfim. Aí é uma questão de cenário. Então, eu só parei aqui para a gente comparar com o anterior, porque no erro quanto à pessoa há uma representação equivocada da identidade da pessoa que o agente do crime quer atingir. No erro na execução, na aberratio ictus, não há uma representação equivocada de identidade. Nossa, que horrível isso que eu falei agora. O que acontece é uma falha na execução. Então ele executa mal, ele atira mal, ele lança mal uma faca. Quem aqui nunca assistiu o desenho do Papaléguas, né? O desenho do Papaléguas. E sempre ali o coiote querendo pegar lá
aquele passarinho lá, ou acho que é uma avestruz aquilo, sei lá, Papaléguas, e erra o tempo todo na execução. Joga a pedra cá em cima dele, ele usa uma bomba, ele mesmo se explode. Então é mais ou menos isso. Mas ele está representando mal o alvo dele. Né? Ele é ruim mesmo de mira e acaba errando a pessoa. Tá? Então vamos voltar para a lousa aqui. Vamos voltar para a lousa e vamos ver. Olha só. Então, aqui nós continuamos no plano de pessoa a pessoa. Só que o que nós temos é uma forma desastrada de praticar o crime, né? É uma forma desastrada. Então, ele mira no pai. Aqui vamos fazer uma comparação lá com o pai. Ele mira no pai, ele tá vendo o pai, ele não tá representando mal, não, ele tá enxergando o pai dele, aquela verruguinha lá no nariz, é o pai, tal. Mas o que acontece? O cara é bizonho, o cara é ruim de tiro, pau! Ele efetua o disparo e acerta o vizinho. Então, veja, existe a relação de pessoa a pessoa aqui. Não de crime a crime, de pessoa a pessoa. Continua sendo homicídio. Continua sendo, sei lá, lesão corporal. No caso aqui, ele queria matar. Então nós estamos falando de homicídio. Então há a mesma relação de pessoa a pessoa. Só que o cara é bizonho, o cara é ruim de mira e ele acaba atingindo uma outra pessoa, né? Eu falei o Papaléguas aí, quem assistiu o filme vai lembrar disso. Vai lembrar do filme do Papaléguas, tá? Então, erro de pessoa a pessoa, né? Então, só para relembrar, lá no erro da pessoa, quanto a pessoa, ele representa mal a pessoa e executa bem o crime, tá? Então, ele queria matar a vítima virtual, ele acaba atingindo uma vítima real. Ele representa mal a identidade da pessoa, mas ele executa bem. Ele tem boa mira, ele acerta. Aqui não. Aqui ele representa bem a pessoa e tem certeza que ele vai atirar na pessoa correta, mas ele executa mal o crime. Ele executa mal. Nós também temos aqui uma vítima virtual e uma vítima real. Nós também temos uma vítima virtual e uma vítima real. E a lógica é a mesma. Ele vai responder como se tivesse atingido a vítima virtual. Então olha aí, ó. O agente mira o pai, porém, por inabilidade, bizonhice, né? Ele age de modo desastrado, ele acaba atingindo o vizinho, estava ali próximo ao pai, né? Estava ali próximo ao pai dele. Então, existe aqui a forma equivocada de agir, não a representação equivocada da identidade. Ele queria atingir a vítima virtual, e acabou atingindo a real. E eu montei aí, ó, para vocês visualizarem isso que eu falei há pouco. Então, no caso da vítima, no caso do erro quanto à pessoa, né, o erro e persona que nós vimos agora há pouco, representa mal a pessoa e executa bem. Representa mal a pessoa e executa bem o crime. O erro, olha lá, a vítima virtual não sofre perigo nenhum. Não era nem o pai que estava ali. Era o tio, ele acaba atingindo o tio. Já no erro da execução, ele representa bem a identidade da vítima, porém, ele executa mal o crime. Então, olha só, ele representa bem a identidade da pessoa, a pessoa está muito bem representada, mas ele executa mal o crime. Manuseando mal, de maneira desastrada a arma de fogo, ou realmente ele não estava acostumado a utilizar aquele artefato e acaba errando. Então, olha só, neste caso do erro na execução, há um risco também para a vítima, ela também está exposta, diferentemente do erro quanto à pessoa. Tá? Então, no erro quanto à execução, a vítima virtual, aquela que ele queria atingir, no caso aqui o pai, ele também está sob risco, porque tanto o pai quanto o vizinho estavam ali próximos da mira do autor do crime. Só que ele atirou mal e acabou atingindo o vizinho. Bacana? Então vamos seguir aí. Olha só. Também não exclui dolo e culpa. Né? Aqui o erro novamente, né? O erro acidental aqui, ele é irrelevante para a atribuição de responsabilidade penal. É um erro irrelevante para a atribuição de responsabilidade penal. E, novamente, aquela ideia. Ele vai responder pela vítima virtual e não pela vítima real.
E no exemplo que eu acabei de dar, ele atingiu quem? O vizinho. Mas ele vai responder pelo parricídio. Ele vai responder como se ele tivesse atentado contra a vida do pai dele, com aquela agravante lá que eu já havia mostrado para vocês, quando, no caso aqui, o crime foi... Ele desejava praticar o crime contra um ascendente e acabou atingindo uma pessoa estranha. Pouco importa, ele vai responder como se tivesse atingido a vítima virtual. Ele vai responder como se tivesse atingido a vítima virtual. Olha só, o parricídio, artigo 61, inciso 2º, a linha E, como eu já fiz a leitura para vocês aí, tá? Então, seguindo aqui, olha só que interessante agora, essa é uma novidade. Se ele também atingir a pessoa que ele queria, então vamos lá, ele queria atingir o pai, ele acerta o pai e a vítima, ou a vítima e o pai, ele vai responder por 2, né? Ele vai responder aí por 2 crimes, só que chamado concurso formal de crimes que eu vou explicar para vocês, tá? Então ele vai responder por 2 crimes, a gente fala aí em concurso formal. O que é o concurso formal? O concurso formal está previsto no artigo 70 do Código Penal. Ele está previsto no artigo 70 do Código Penal. Ou seja, ele diz assim, ó, vou ler para vocês. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentar em qualquer caso de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Volta aqui para mim para a gente tratar disso. Concurso formal, então, previsto no artigo 70 do Código Penal, vocês vão estudar isso no terceiro, quando estudar a teoria geral da pena, né? O concurso, a ideia de crime material, aliás, concurso material de crimes, concurso formal de crimes, crime continuado, isso tudo estudado na teoria geral da pena. Nós estamos na teoria geral do crime. Mas só para que vocês compreendam a lógica disso, o que diz o Código Penal, então, com relação ao concurso formal? Uma só conduta produzindo mais de um resultado. Então, para sair aqui do exemplo do pai e do vizinho, vamos imaginar um ponto de ônibus. Tem lá uma série de pessoas paradas no ponto de ônibus, alguém vem dirigindo, né, e acaba perdendo o controle do veículo porque vem em alta velocidade, vem embriagado, enfim. E ele pega e atropela as pessoas que estão no ponto do ônibus. Veja só, nós temos uma única conduta, né, que foi o ato de ir ali e perder o controle do veículo, fazendo um strike nas pessoas que estão no ponto de ônibus, né? Ou seja, ele uma só ação está produzindo vários resultados. Ou alguém com um fuzil, né, ele olha e fala assim, caramba, né? Eu sei que é uma cena meio pesada, mas vamos relembrar quem assistiu Tropa de Elite 1. Tem uma cena na Tropa de Elite 1 que o Capitão Nascimento está com um dos seus subordinados lá, um outro policial de elite, né? E eles estão numa cena onde policiais corruptos estão entregando armamento para traficantes, enfim. E aí o atirador de elite que está ali do lado dele, ele está comandando a operação, vira para ele e fala assim, meu capitão, os 2 um tiro só eu resolvo a parada, né? Um tiro só eu mato 2 coelhos aqui. E aí ele vira para o subordinado e fala, então senta o dedo nessa pi, né? Ou seja, um disparo vai perfurar 2 indivíduos. Uma ação produzindo 2 resultados. Então, olha só o que está aí mostrando aos de vocês. Se na conduta, no erro na execução, além de atingir aquela vítima que eu pretendia, né, além de atingir a outra pessoa, o vizinho, eu atinjo também a vítima que eu pretendia, ele vai responder na forma aí do concurso formal de crimes. Concurso formal de crimes. E aí nós vamos ter que analisar o seguinte, olha só. Erro com unidade simples ou resultado único. Olha só,
ele erra atingindo uma única vítima. Então, ele queria atingir o pai e ele atinge o vizinho. Então, é erro com unidade simples ou resultado único, tranquilo. Ele vai responder pelo crime como se tivesse atingido o pai. Olha lá, A, desejando matar B, que está no ponto de ônibus, por erro na execução, acaba matando C. Ou seja, B é a vítima virtual e C é a vítima real. Ele quer matar B, mas ele acaba atingindo C. Então, é erro com unidade simples e com resultado único. Tá? Ele realmente errou e atingiu uma única pessoa que estava ali próximo ao ponto do ônibus. Então, ele vai responder como se tivesse atingido a vítima virtual e não a vítima real. Ah, olha lá, o artigo 73, quando, por acidente ou erro, no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia, atinge pessoa diversa. Então é essa parte aqui do artigo 73. Ele tem o erro atingindo uma única pessoa, a real, mas ele queria atingir a virtual. Legal? Então, seguindo aí, olha só. Ele quer atingir o B, né? E pá, acaba acertando o C. Nessa chargezinha aí que eu coloquei para vocês, né? Para ficar um visual bacana, para compreender, a vítima real ela abaixa para pegar um dinheiro ali, uma nota de dólar, enfim, de real, euro, que ele visualizou no chão. E justamente no momento que ele abaixa, né, o A efetua o disparo e acaba atingindo a vítima C. Ele vai responder pelas características da vítima B. Ele vai responder pelas características da vítima B. Se fosse o pai dele, se fosse a esposa ou qualquer outra situação policial. Né? Agora nós temos aí também lá no homicídio aumento de pena qualificadora quando a vítima é agente de segurança pública. Então, enfim, mas isso aí é matéria para parte especial. Visualizaram bem aqui? Erro na execução, unidade simples. Erro na execução, unidade simples. Erro na execução, né, olha lá, com unidade complexa e resultado duplo. Além de atingir a pessoa real, ele acaba atingindo a virtual também. Olha lá. O agente, além de atingir a vítima inicialmente desejada, também acaba atingindo pessoas diversas, né? Olha só, A, desejando matar B, que está no ponto de ônibus, por erro na execução mata B e também mata C. Quer dizer, ele mata B dolorosamente e acaba matando o C culposamente, tá? Então, olha só o que nós temos na lei aí. O resultado, ele alcança o resultado originalmente respondido, pretendido, mas ele também provoca um resultado involuntário, né? E, segundo o artigo 73, ele vai responder pelos dois. Olha só, a parte final diz o seguinte: no caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código, que é o concurso formal de crimes, tá? O concurso formal de crimes. Ou seja, uma única ação produzindo mais de um resultado. Uma única ação produzindo mais de um resultado. Então, ele vai responder pelo crime mais grave com aumento de pena. Isso está previsto lá no artigo 70. Façam a leitura aí com calma em casa, para vocês se familiarizarem com o concurso de pessoas. Então, erro com unidade complexa ou com resultado duplo. Seguindo, então, olha só, a vítima pretendida, homicídio doloso, e o terceiro, ele vai responder culposamente. Olha só aí, o desenho ilustra bem isso. Ele efetua o disparo e o projétil transfixa a primeira vítima e atinge a segunda. Ele efetua o disparo, o projétil transfixa a primeira vítima e atinge a segunda. O que nós vamos ter aí, então? O concurso formal de crimes. Responde pela pena do mais grave, que é o homicídio doloso. Lá, né? Aqui nós temos o homicídio doloso
e com relação à segunda pessoa, foi culposamente que ele atingiu. Então, vai pegar a pena do mais grave e vai incidir o aumento previsto no artigo 70. Tá? O que nós temos aí? O que nós temos aqui? Opa, foi mal, deu um tilt aqui no... O agente quer matar um investigador de polícia e acaba matando um agente federal. Eu até comentei a respeito dessa situação. Em face do artigo 73 do Código Penal, responderá pela morte do investigador de polícia. Nesse caso, contudo, será competente para o julgamento a Justiça Federal, pois a consequência da aberratio ictus é somente para fins penais, porque o processo penal, para fins de competência, trabalha com a vítima real. Tá? Então, tá aí a questão da competência. Olha só, direito penal trabalha com a vítima virtual, processo penal trabalha com a vítima real. Processo penal é matéria para o processo penal e não para a gente aqui. Foi só uma observação. Tá? Nós chegamos nos 20 minutos e eu ia entrar aqui no resultado diverso do pretendido. Eu vou interromper e a gente segue aí no próximo bloco. Bacaninha? Então, até já e um abraço para vocês.